Nós saudamos a igreja que está conectada conosco, com a paz do Senhor, e o desejo de que o Senhor tenha te abençoado durante este ano que nós estamos aí já quase concluindo, e que você tenha muitos motivos para agradecer a Deus, tá bom? Nós vamos fazer uma pequena prece para introduzir então a nossa mensagem, e na sequência nós abriremos a palavra do Senhor. Pai amado, Deus querido, que alegria estar em Tua presença ao pôr do sol desta semana para receber o Teu santo dia. Gratidão ainda pelas milhares de pessoas que estão assistindo, conectadas conosco aqui para ouvir a Tua palavra. E nós oramos agora em nome de Jesus, para que fales ao nosso coração. Acalme o nosso coração e nos faça entender que estás no controle de todas as coisas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidá-los então a abrirmos a Bíblia aqui no livro do Êxodo, tá bom? Nós vamos refletir um pouquinho em um incidente que ocorreu, que está relatado aqui no capítulo 14 do livro do Êxodo, tudo bem? Só que antes eu quero apresentar a você alguns dados curiosos, também para introduzir nossa fala, para que na sequência, aquilo que a gente vai apresentar tenha muito mais sentido aí na sua mente, tá bom? Então, a nossa equipe vai colocar uma projeção aí. Nessa projeção, eu quero que você conheça aí os 8 maiores desertos do mundo, tá bom? E depois que eu apresentar, então, os desertos e as informações, aí você vai entender de maneira mais completa a mensagem, então, desta noite. Bom, aqui nós temos o primeiro deserto, certo? O primeiro deserto é o deserto da Antártida, que por curiosidade não é um deserto de areia, não é como a gente imagina. Por curiosidade, o primeiro deserto, que é o mais extenso, ele não é de areia, ele é de gelo, não é? Que é o deserto da Antártida, com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. O segundo maior é o deserto do Ártico, que também é gelo, não é? Bom, aí nós chegamos agora nos desertos de areia. E, neste caso, o maior deles, né, de areia, é o deserto do Saara, que fica no norte da África, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, então, de área desértica. Depois nós encontramos aí o quarto deserto, é o deserto da Arábia, que fica na Ásia, com mais de 1.300.000 quilômetros quadrados. Na sequência, nós temos então o deserto de Gobi, que fica na Arábia Saudita, não é? O deserto da Arábia Saudita, com mais de 1.300.000 quilômetros quadrados, ok? Aqui nós encontramos então, agora sim, o deserto de Gobi na Ásia, ali na região da China, próximo ao Himalaia, com mais de 1.125.000 quilômetros quadrados de extensão. Aí nós voltamos para o continente africano, só que agora lá no sul da África. E você veja que a África tem 2 grandes desertos, né? Lá em cima, no norte, o Saara, e aqui embaixo, na parte sul, o Kalahari, com mais de 580.000 quilômetros quadrados de área desértica. Aí chegamos agora na América do Sul, e aí nós encontramos então o 7º maior deserto, que é o da Patagônia, lá na Argentina. E finalmente nós temos o deserto arenoso, que fica ali na região da Austrália. Tudo bem? Pois bem, agora, observando aqui os desertos, nós encontramos características comuns, que certamente você sabe também, assim como eu. Então, no deserto, nós encontramos vários obstáculos. Por exemplo, sequidão, não é? Ventos intensos. Nós temos vários inimigos, como animais peçonhentos, plantas venenosas. O deserto é um local de solidão. No deserto também nós temos o problema das temperaturas extremas, não é? O contraste atmosférico. Se durante o dia nós temos um calor intenso a ponto de chegar a 50 graus positivos, à noite nós temos um frio extremo, chegando a menos 50 graus. Bom, no deserto o terreno é inconstante.
Nós temos muita região de areia movediça, e as dunas, você sabe, elas não são, elas não são perenes, elas mudam de acordo com o vento. E no deserto também nós temos morte. Pois bem, se nós olharmos o contexto da região geográfica de onde os povos bíblicos viviam, a característica lá é predominantemente também o deserto. Não é? Então, no deserto aqui nós encontramos várias citações na Bíblia sobre o deserto. Quando Elias foge de Jezabel, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, e lá Deus o alimenta, não é? Nós encontramos também a história de Israel peregrinando 40 anos no deserto, e é sobre isso que falaremos daqui a pouquinho. Bom, lá no deserto, Deus apareceu para Moisés, primeiramente, né, lá no Monte Horebe, e depois Deus aparece para o povo lá no Sinai, quando ele entrega a Moisés, então, as tábuas com os mandamentos. O próprio relato do Êxodo, né, e toda a questão da região ali, onde está inserida a história, é no deserto. Bom, chegando agora ao Novo Testamento, a gente percebe que Jesus vai ao deserto. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo. João Batista era a voz que pregava onde? Clamava no deserto. E quando nós chegamos no Apocalipse, profeticamente, a mulher, que é a igreja, ela foge para o deserto. No caso, a região também desértica, né? Que é o que acontece na profecia. Pois bem, você percebeu que o deserto é uma constante na história bíblica, como eu já falei, né, pela característica predominante da região. Agora, se nós fizéssemos uma aplicação do deserto na nossa vida, na vida espiritual, será que há semelhanças? Bom, se nós pararmos para pensar, existem muitas similaridades, não é verdade? Porque nós estamos em um mundo, não é, onde as pessoas enfrentam solidão, nós temos violência, não é? Nós encontramos vários riscos e perigos, nós encontramos o calor, né, do pecado nos assediando, nós encontramos o frio da solidão das pessoas que se distanciam. Você percebe que este mundo e a vida que vivemos, ela é parecida com o deserto? Agora, aí vem agora o texto que nós vamos falar. Você sabia que em nenhum momento no deserto o povo de Deus esteve à mercê de si mesmo? Você sabia que no deserto o Senhor cuidou e protegeu o seu povo? Pois bem, então agora vamos ao texto que nós falamos no princípio, que está aqui em Êxodo capítulo 14, tá bom? E vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Eu quero que você pegue aí o versículo 13, e aí a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre esse tema da nossa vida no deserto. Veja bem, no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo, a minha Bíblia diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Ó, percebeu? Parando para pensar um pouquinho na vida neste 2024. Como foi o seu 2024? Ele foi parecido com o deserto? Quando nós chegamos hoje, neste dia, como é que está a sua vida? Como está o seu coração? Você está feliz e agradecido a Deus porque o Senhor cuidou e protegeu de você durante todo este tempo? Bom, veja aqui algumas lições que a gente pode aprender com esse texto aqui de Êxodo. Observe bem. Nós entendemos que durante todo o percurso de nossa vida, durante todo o trajeto que nós caminhamos nesta terra, assim como no caso dos judeus lá no deserto, Deus está adiante de todas as coisas. E aí o que nós observamos? Primeira coisa que nós observamos, Êxodo 13, 17. Olha que texto interessante. Êxodo, capítulo 13, verso 17. Diz assim: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus,
embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Você entendeu o que Deus fez? Deus conduziu o povo por um caminho mais longo. Entendeu? Observe o que diz aqui. Deus não os levou pela terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Olha aqui, ó, presta atenção. Aqui é o Egito, aqui é Israel. Se fosse em linha reta, chegariam rápido. Mas aqui no meio do caminho, haviam os filisteus, homens de guerra, que Deus pensou, se eu levar esse povo, que eles passaram 400 e poucos anos escravos, pelo caminho dos filisteus, quando os filisteus se levantarem contra eles, o que farão? Quererão voltar para o Egito. E sabe o que Deus fez? Os levou por um caminho mais longo. Sabe como chama isso? Amor. Parece que o caminho está mais longo? Pois é. Você já imaginou que o caminho está mais longo? Porque Deus talvez esteja te livrando de perigos que estão no caminho mais próximo? Por que você não tem paciência? Por que você não espera em Deus? Faça o teste. Se a sua vida está nas mãos do Senhor e o caminho parece mais longo, meu irmão, se acalme. É porque Deus está cuidando de você. Não tenha dúvidas disto. Agora eu quero que você venha comigo, aqui, no capítulo 14 agora. Voltemos para o 14, no versículo 3. Olha isso aqui, ó. 14, verso 3. É o mesmo contexto da saída do Egito. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Você entendeu? Bom, primeiro Deus nos leva para um caminho mais longo. E aí a gente fica impaciente, mas não se esqueça, Deus está cuidando de nós. Agora perceba, Deus nos leva por caminhos que as pessoas não entendem. Observa aqui, Faraó olhou e pensou: coitado, Moisés é um péssimo estrategista, levou o povo pelo caminho do mar, lá não há saída, e eles estão desorientados. Você já sentiu alguma vez as pessoas falarem a seu respeito: irmão, você tomou esse caminho, parece que você está meio perdido, e você está apenas seguindo a Deus? Não se preocupe, é porque muitas vezes Deus nos conduz por caminhos que as pessoas não entendem. Então fique tranquilo, não se preocupe com o que as pessoas dirão a seu respeito. Porque agora diz ele que é crente, fez e aconteceu, agora está indo para a igreja. E sabe que no fundo eles não estão errados? Porque é isso mesmo, você era um perdido, você fazia e acontecia, mas um dia Jesus te encontrou, e agora você está indo pelo caminho da salvação. As pessoas não vão entender. Elas dizem: agora ele vai para aquele caminho porque vai guardar o sábado agora. Ele agora está com a mente retrógrada. Não se preocupe, está tudo certo. O Senhor nos conduz por caminhos que as pessoas não entendem. Se acalme, fique tranquilo. Agora observe outro ponto que nós aprendemos. Voltemos agora para o capítulo 14. Não é? Voltemos aqui para o capítulo 14. Observe aqui os versos 21 e 22. Presta bem atenção. Versos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se foram com a muralha à direita e à esquerda deles. Ei, olha para cá. Parece que por onde você está indo não há caminho? Pois é. É porque muitas vezes Deus nos conduz por caminhos onde parece que não há caminho, não há saída. Você já se pegou pensando: Senhor, e agora? Para que lado vou? O que fazer? Quantas vezes a gente se pega dessa maneira? Sabe por quê? Porque Deus nos conduz por caminhos que parece não haver caminho. Quem é que imaginava que no meio do Mar Vermelho havia um caminho? Moisés não sabia, o povo muito menos, mas o Senhor sabia que no meio do mar havia um caminho. Você está entendendo? Então, se você está nesse momento diante do Mar Vermelho da sua vida, calma, abençoado, é porque Deus sabe que aí tem um caminho. Sabe por quê? Porque Deus nos conduz por caminhos onde parece não haver saída. É porque Deus nos conduz por caminhos que as pessoas não entendem. É porque Deus nos conduz por caminhos que parecem mais longos. Mas se acalme. Sabe como diz o salmista? Esperei confiantemente no Senhor,
e Ele ouviu a minha oração. Você está entendendo? Bom, mas ainda aprendemos mais com esse incidente. Agora nós vamos aqui para Êxodo 13. Voltemos um pouquinho para Êxodo 13. E observe o que diz aqui. Êxodo 13, deixa-me ver aqui. Bom, já mudamos agora. É Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio aí é o 5º livro do Pentateuco. E a gente vai ver o capítulo 8, verso 4. Esse aqui, dos textos que a gente lê, para mim, é um dos mais, um que nos dá mais tranquilidade. Tá? É Deuteronômio 8, isso, verso 4. Tá bom? 8, verso 4. Você vai pegar aí e vamos ver o que diz o nosso texto aqui, de Deuteronômio 8, verso 4. Observa aqui. Diz assim, ó que coisa linda. Veja bem. Eu vou ler os versículos 3, só para dar, só ampliar nosso contexto, tá bom? Bom, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e nem os seus pais e vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Agora vem o versículo 4, olha só isso aqui, ó, presta bem atenção. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Você está entendendo, criatura, como é que Deus faz? Sabe por quê? Porque Deus os conduz por um caminho seguro. Diga, louvado seja o nome de Deus. Você entendeu? 40 anos, queridos, no deserto, caminhando, sob sol escaldante, não tão escaldante porque havia uma nuvem protegendo o acampamento. Em uma noite escura e fria, não tão escura e fria, porque havia uma coluna de fogo para iluminar e aquecer. Sabe o que é isso? É cuidado. As sandálias não gastaram, os pés não incharam, as roupas não envelheceram. 40 anos, sabe o que é isso? Isso é amor, isso é proteção, porque Deus nos conduz por caminhos seguros. Então se acalme. Quando tudo parecer sem saída, não se esqueça. O Senhor está no controle. Aí eu quero agora concluir com esses últimos 2 versos. Êxodo, voltando agora para Êxodo, tá bom? E a gente fecha, capítulo 14, versos 10 e 11. Sabe por quê? Aí eu vou só repetir para você entender. Bom, primeiramente, Deus nos conduz por caminhos que parecem mais longos. Certo? Segundo, Deus nos conduz por caminhos que as pessoas não entendem. Terceiro, Deus nos conduz por caminhos seguros. Seguro. E agora vem essa parte aqui do Êxodo, eu disse 14, versos 10 e 11. Olha isso aqui, olha, presta atenção. Diz assim: e chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, Moisés, tirando-nos do Egito? Sabe o que é isso? Ei, olha aqui, deixa eu te dizer. É que Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Que coisa maravilhosa. Você percebeu? Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos. O povo disse para Moisés: Moisés do céu, o que você fez, Moisés? Nos tirou do Egito, nos trouxe para esse deserto, agora lá está o mar, à frente os homens do faraó vêm aqui. Como é que é esse negócio? O Senhor nos conduz por caminhos que nós não entendemos. Segundo, o Senhor nos conduz por caminhos que as pessoas não entendem. Terceiro, o Senhor nos conduz por caminhos que parecem mais longos. Quarto, o Senhor nos conduz por caminho seguro. E agora eu fecho. Sabe com o quê? Eu peço que você venha. Segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, o capítulo é o 22. Capítulo 22, o verso é o 31. Os versos 31 a 33. Olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Segundo Samuel 22, 31. Diz assim, olha só. O caminho de Deus é perfeito.
A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Oh, meu querido irmão, eu não sei como está a sua vida nesta hora. Eu não sei como estão os problemas na sua vida. Eu não sei se você está agora diante do mar vermelho, de uma doença, de uma situação financeira, da perda de um ente querido. Eu não sei se atrás estão os inimigos perseguindo você. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquele que te guia, ele não dorme, ele te cuida. E sabe o que acontece? Eu faço um apelo ao seu coração. O que você tem que fazer para entender isto, para mudar os caminhos? Eu leio para você esses últimos versos que diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-o enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Em quem você confia? Em você ou em Deus? Quais caminhos você está andando? Os seus ou os de Deus? Neste momento, você está tendo a oportunidade para refletir. E agora eu quero que você erga sua mão assim. Ergue sua mão, por favor, isso. Ergue sua mão, feche seus olhos. Pai querido, neste mundo atribulado, neste deserto em que vivemos, somos assaltados diariamente pelo inimigo. Nós estamos correndo risco em todos os lugares. Inimigos, animais peçonhentos, pessoas vingativas. Mas o teu nome, Pai, está sobre nossa vida. E nós sabemos que o Senhor está guiando o nosso caminho. Por favor, venha ao nosso encontro e acalma o nosso coração. Faz-nos entender que nossa vida está segura em tuas mãos. E mesmo que nós não entendamos o caminho, e mesmo que as pessoas não entendam o caminho, e mesmo que não pareça haver caminho, e mesmo que o caminho esteja muito longe, mas por favor, faz-nos entender que tudo isso é o teu cuidado e a tua proteção em nossa vida. Amém. Obrigado por teu cuidado e proteção. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.